Olá! Nesta nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar num caso que desafia frontalmente a forma como as organizações, comunidades e até famílias lidam com quebras extremas de confiança. Uhum. É um prazer enorme ter a companhia de quem nos ouve para dissecar esse tema que é bem complexo. A nossa missão nessa discussão é explorar um estudo de caso muito específico sobre liderança, traição e, principalmente, justiça restaurativa. Sim, e o material que a gente tem como base para essa pauta de hoje, ele é extraído de um relato muito profundo sobre a chamada cultura da honra. Isso, É um texto focado nos bastidores de uma conferência de liderança que aconteceu na Bethel Church. exato. E, para quem não está familiarizado com esse nome, é importante a gente contextualizar que não estamos falando de uma pequena paróquia local, né? Longe disso. Trata-se de uma mega organização. Tem influência global, milhares de membros e uma estrutura de gestão de pessoas super complexa. Uhum. O cenário descrito no material que a gente leu é uma sala com 200 líderes institucionais reunidos. O clima é de muita tensão, muita expectativa, porque eles estão participando de uma sessão que tem um nome bem peculiar, que é Sem Punição. Nossa, esse nome por si só já gera um desconforto, né? Total. A premissa do palestrante ali é desconstruir a forma como a sociedade enxerga as consequências de um erro humano colossal. E, lançar uma bomba nuclear nessa visão tradicional. E essa desconstrução começa por um conceito que exige uma mudança de paradigma gigantesca para quem está lá. A premissa que ele apresenta é que uma verdadeira cultura de honra, dentro de qualquer estrutura social, ela exige um nível extremo de vulnerabilidade. Uhum. A maior parte do mundo opera sobre a lógica da autoproteção. Pensa no ambiente corporativo, por exemplo. Certo. Se um executivo comete uma fraude ou um assédio, a reação imediata do departamento jurídico e do conselho é o isolamento. Corta-se o indivíduo para proteger a instituição. Blindagem total, né? Exatamente, blindagem. Mas o que essa seção propõe é o inverso disso. O texto sugere que sacrificar essa autoproteção instintiva é o único caminho para restaurar a conexão humana que foi destruída por aquela má escolha. Uau! É a ideia de que a convivência autêntica exige a disposição da gente ser impactado pelas falhas dos outros, sabe? Sem recorrer àquela amputação imediata do indivíduo que falhou. Ok, vamos analisar isso, porque a teoria da vulnerabilidade soa muito nobre num livro de gestão ou num livro de filosofia, mas a prática narrada nesse relato é de uma brutalidade imensa. É muito pesada. O palestrante não usa abstrações para provar o ponto dele. Ele pega uma história real e joga no colo daqueles 200 líderes. E não é qualquer história. Não, ele narra um evento de 2009 envolvendo um líder sênior chamado Ben Armstrong. O Ben era tipo um pilar daquela comunidade. Ele era responsável por supervisionar diretamente 700 estudantes. 700. É muita gente dependendo da figura dele. Muita gente. E o estopim dessa crise toda acontece quando uma estagiária da escola de liderança, que curiosamente morava já há um ano na casa do Ben e da esposa dele, a Heather, Morava na casa deles. morava com eles. Ela revela que vinha mantendo um caso com o Ben há meses. E quando ele é confrontado pela direção, o Ben confessa na mesma hora. Uhum. A narrativa descreve que quando o palestrante conta isso, o silêncio na sala da conferência foi absoluto. Ninguém respirava. O que é fascinante aqui é a anatomia desse dano, sabe? Como assim? A análise deixa muito claro que a traição conjugal, embora seja devastadora no âmbito pessoal e familiar, ela é só a primeira camada do problema num contexto de liderança. Assim, tem um efeito cascata. Exato. O que ocorreu ali foi uma quebra de aliança sistêmica. O Ben traiu a estagiária, se aproveitando de uma dinâmica de poder e proximidade óbvia. Ele traiu a equipe com a qual ele trabalhava todo dia e, de forma mais ampla, ele traiu centenas de alunos que projetavam nele um padrão de conduta ética. Um espelho, né? Isso. Em posições de grande influência, o dano colateral de uma falha moral ou ética, ele nunca fica contido num vácuo. Ele se propaga através da estrutura da organização como uma onda de choque mesmo, gerando cinismo e desestabilizando a confiança na própria instituição. É exatamente nesse ponto de tensão máxima, com a plateia inteira em choque, ao ouvir sobre essa queda do Ben, que o palestrante interrompe a narrativa. Genial essa pausa dele. Sim, ele pede que aqueles 200 líderes façam um exercício prático. Ele manda eles escreverem num papel o que eles estão sentindo em relação a essa escolha do Ben.
E mais criticamente, o que eles fariam se aquele desastre tivesse ocorrido sob a responsabilidade deles. É colocar o pessoal na parede. Totalmente na parede. E o relato destaca as reações presumidas de 6 pessoas específicas naquela sala. A dissecação dessas 6 perspectivas, para quem está acompanhando a gente, é um retrato perfeito de como a gente projeta as nossas próprias bagagens emocionais na hora de gerenciar uma crise. Com certeza, o filtro pessoal muda tudo. Vamos passar por eles. O primeiro perfil é o Chuck. O Chuck é descrito como um homem conservador, lá do centro-oeste americano, e a filha dele de 18 anos está prestes a entrar nessa mesma escola. A reação interna do Chuck é de raiva absoluta. Ele quer que o Ben seja caçado, exposto e usado como o maior exemplo possível de punição severa. A perspectiva do Chuck ilustra muito bem aquele instinto primário de proteção tribal. Sim, Ele não está analisando o caso do Ben de forma objetiva de jeito nenhum. Ele está olhando para a situação através da lente do pavor de um pai. exato. Na cabeça do Chuck, a filha dele que está entrando lá poderia muito bem ser a estagiária. Exatamente. Portanto, a justiça nesse cenário para o Chuck só funciona através da retribuição máxima. A punição severa é vista como a única barreira física e moral que é capaz de proteger os vulneráveis. É uma reação baseada em eliminar a ameaça para garantir que o grupo sobreviva. É o instinto mais cru, né? Mas aí, em contrapartida a esse instinto de retribuição, o texto apresenta a Alessandra. Ela é uma líder do estado de Idaho, e a motivação dela é completamente diferente da do Chuck. A Alessandra é outro extremo. Sim, ela é descrita como alguém que estava maravilhada com aquela aparente perfeição e santidade daquele ambiente institucional. Então a reação dela não é aquela raiva flamejante, mas uma desilusão paralisante. Ela é o arquétipo da idealista, sabe? Aquela que sofre um choque de realidade gigante ao descobrir que as estruturas que ela colocou num pedestal são operadas por seres humanos profundamente falhos. O perigo da perspectiva da Alessandra é a fragilidade dessa idealização toda. Quando as organizações ou as comunidades cultivam essa imagem de que os líderes são infalíveis, a queda de um único indivíduo não destrói sua reputação dele. Destrói tudo. Destrói a própria fundação da crença das pessoas que são lideradas. A desilusão da Alessandra mostra como a falta de espaço para a humanidade e para o erro transforma qualquer falha numa crise existencial para a instituição inteira. É muito pesado carregar essa expectativa. Mas aí a gente move para um prisma mais corporativo, que é o terceiro perfil, o Lee, um líder de Singapura. O Lee é super pragmático. Demais. O relato aponta que, para ele, a crise é filtrada por esse pragmatismo cultural e por uma teoria da dissuasão. Ele fica indignado, claro, mas o foco dele não é emocional, como o do Chuck ou da Alexandra. Não, o Lee quer a punição estrita puramente para enviar uma mensagem clara para todo mundo. Exato. A punição se torna um megafone tático para restabelecer a ordem e mostrar para os outros 700 estudantes que o sistema ali funciona e que as regras são inquebráveis. Essa abordagem do Lee é o padrão na maioria dos departamentos de recursos humanos globais hoje em dia. Com certeza. É a gestão de risco na sua forma mais pura. A lógica deles é que o indivíduo é secundário. A preservação da integridade do sistema é sempre o objetivo primário. Se você não pune severamente publicamente, você corre o risco de criar um precedente que enfraquece a autoridade de toda a instituição. A grande questão que a análise original tenta desconstruir mais para frente é justamente se esse pragmatismo do Lee realmente previne que a cultura daquele lugar adoeça. E sendo muito pragmático agora, a postura que me parece mais instintiva e lógica, até do ponto de vista de blindagem organizacional mesmo, é a do Walter. O Walter é o quarto perfil. O empresário. Isso, o empresário de Oklahoma. E ele recentemente sofreu uma traição corporativa dentro da própria família. Ele foi roubado pelo cunhado. Nossa! Pois é, o Walter não chegou a prestar queixa formal, mas ele demitiu o cunhado na hora e cortou todas as relações. Ele acredita, com base nessa ferida que ainda está aberta, que consequências duras e o isolamento imediato são o único remédio viável. É a lente do trauma dele, né? Sim. E aqui vale o questionamento para a nossa discussão. A postura do Walter não é a mais segura para proteger o patrimônio e a equipe que sobrou. Porque o material de origem sugere que transferir essa lógica de empresa para o caso do Ben pode ser um erro tão grande. A sua pergunta toca bem no cerne desse dilema restaurativo.
O modelo do Walter é altamente eficaz para estancar um sangramento financeiro ou operacional ali na hora. Resolveu o problema imediato. A demissão resolve o sintoma tático. Porém, a premissa do autor é que amputar o indivíduo problemático não ensina absolutamente nada a ele. Não traz cura para a comunidade que fica. E, frequentemente, apenas transfere aquele comportamento tóxico para um outro ecossistema. Ele vai fazer a mesma coisa em outra empresa. Exatamente. O Walter está projetando o trauma de uma traição financeira que ele acabou de passar numa crise de liderança relacional. A crítica do texto não é que as empresas não devam demitir pessoas que roubam, de forma alguma. Claro. Mas que usar o isolamento como única ferramenta de resolução em comunidades que são baseadas em confiança cria um ambiente onde o erro é sempre fatal e irrecuperável. O que nos leva ao efeito colateral de culturas institucionais onde o erro é visto como fatal. E esse efeito é perfeitamente capturado na quinta pessoa daquela sala, que é a Carolyn. A Carolyn é de cortar o coração. É uma descrição muito triste. Ela é uma mulher mais velha, a expressão dela de pura ansiedade. E o motivo dessa ansiedade é um segredo que ela guarda. A filha dela, de 15 anos, está grávida. E a Carolyn vive apavorada com a ideia de que, quando a direção descobrir isso, ela vai ser removida da posição de liderança dela para não manchar a reputação do grupo. O medo de sobrar para ela. Exato. Ao ouvir a história do Ben, a Carolyn não sente raiva dele. Ela sente um terror absoluto da instituição. A queda dele só intensifica aquele medo paralisante que ela já tem desse julgamento punitivo. O caso da Carolyn é a evidência sintomática de uma cultura que está doente. Quando a política de uma instituição é baseada puramente nessa retribuição exemplar, como o Chuck ou o Lee defendem, o subproduto inevitável é o medo sistêmico. Todo mundo fica com medo. Todo mundo. Pessoas como a Carolyn passam a gastar uma quantidade massiva de energia psicológica só para esconder as próprias vulnerabilidades, os problemas da família, as falhas. Onde a punição é a única resposta ao erro, a transparência morre na hora. E a organização passa a operar baseada num fingimento coletivo. E esse fingimento coletivo atinge o ápice no sexto e último perfil que eles analisam, que é o Bruce. A descrição do Bruce durante a sessão é de alguém que está fisicamente muito desconfortável. Ele evita contato visual, fica se remexendo na cadeira. Ele está em pânico. Em pânico. O autor sabe que o Bruce tem um histórico de luta contra o vício em pornografia e ele projeta que o Bruce possa estar recaindo devido ao estresse. Ele é aquele líder que vive numa casa de vidro. O pânico dele não vem de julgar o Ben, mas da identificação sombria com aquele erro. Ele ouve a ruína do colega e pensa só uma coisa: eu serei o próximo a ser exposto. A presença do Bruce naquela sala mostra a hipocrisia silenciosa que permeia muitas lideranças hoje. Ele representa o gestor que cobra uma excelência moral ou técnica dos subordinados, mas que internamente está desmoronando. Desabando. A crise do Ben funciona como um espelho aterrorizante para o Bruce, revelando esse peso insustentável que é manter uma fachada pública intacta enquanto a vida privada está em colapso total. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante na narrativa. Depois de mapear essa panela de pressão de emoções da plateia, sabe, a raiva do Chuck, a desilusão da Alexandra, o pragmatismo do Lee, o trauma do Walter, o medo da Carolyn e a hipocrisia do Bruce, o palestrante traz uma reviravolta sobre o caso do Ben. A grande virada do texto. A análise não foca só no caso recente com a estagiária. A revelação chocante ali é que o Ben já havia cometido adultério 12 anos antes, quando ele era mais jovem e trabalhava numa outra estrutura. E a maneira diametralmente oposta como essa primeira falha foi administrada muda toda a compreensão do problema. O resgate desse evento de 12 anos atrás é o ponto de inflexão desse estudo de caso. Naquela primeira ocasião, a abordagem foi a aplicação rigorosa do que a instituição chamou de disciplina, entre aspas. Entre muitas aspas. Sim, porque o autor classifica aquilo puramente como justiça retributiva e uma punição isoladora. O Ben confessou a falha, foi destituído de todas as funções de liderança, perdeu o status e foi realocado para trabalhar como zelador, limpando o prédio. Nossa, do topo pro porão. E mais grave do que isso, ele foi proibido de discutir o assunto com qualquer pessoa na comunidade, exceto os diretores. Ou seja, a crise foi essencialmente varrida para baixo do tapete da burocracia institucional. O relato menciona que ele simplesmente cumpriu a pena dele calado
E, com o passar dos anos, foi sendo gradualmente reintegrado às posições de gestão. Mas a causa primária do comportamento dele, as fraturas no casamento e na própria psique dele, isso nunca foi tratado. Nunca. Quando a liderança atual perguntou para o Ben, agora após essa segunda queda, por que ele tinha criado padrões tão complexos de mentira e de desconexão na vida dele, a resposta dele foi devastadora. O Ben virou e falou assim: tenho medo de ser visto e conhecido, porque tenho receio de fazer algo errado e ser punido. Essa declaração é uma das peças mais importantes para a gente entender a falha em sistemas que são puramente punitivos, seja na esfera corporativa, educacional ou familiar. A punição que ele sofreu 12 anos antes não formou caráter nem trouxe nenhum arrependimento genuíno. Pelo contrário. Operou de forma reversa. Ensinou pro Ben que a vulnerabilidade é letal. O terror de perder tudo novamente fez com que ele construísse uma armadura de isolamento. Ele se fechou. Se fechou. E o paradoxo trágico disso é que o isolamento emocional deixou ele faminto por conexão, o que acabou levando ele a buscar essa conexão de uma maneira antiética e destrutiva com a estagiária. O sistema projetado para evitar falha foi o mesmo ecossistema que incubou a reincidência dele. É muito forte isso. E aí, diante dessa constatação de que o modelo anterior falhou miseravelmente, a liderança decide aplicar um processo que é rigoroso e focado no que eles chamam de responsabilização integral. E não é um processo fácil. Nada fácil. A primeira exigência não foi uma penitência pública no sentido tradicional de lá na frente chorar, mas o mapeamento prático da destruição. O Ben teve que listar fisicamente no papel todas as pessoas afetadas pela decisão dele. Imagina o tamanho dessa lista. A lista não parava de crescer. Começava na esposa, claro. Passava pelos filhos, pelos próprios pais dele. Atingia a estagiária cuja vida foi virada do avesso, a equipe direta de trabalho e chegava aos 700 alunos sob a tutela dele. O texto descreve que, ao visualizar a amplitude desse dano, o Ben finalmente desabou, confrontado por aquela realidade nua e crua das ações dele. O que a liderança exigiu do Ben é substancialmente diferente do mero remorso de ser pego. Remorso é centrado no próprio indivíduo que falhou. É a tristeza pela perda do prestígio ou pelo incômodo que aquilo gerou para ele mesmo. Ah, me pegaram, que pena. Exato. Mas o arrependimento que a cultura de honra exige, conforme o documento delineia, é a disposição de olhar para a bagunça que você criou, mapear esses destroços na vida de terceiros e assumir o trabalho braçal de tentar reparar isso. Tudo sem nenhuma promessa prévia de que o cargo, o casamento ou a reputação vão ser devolvidos. É um risco altíssimo para ele. E os passos seguintes dessa jornada de reparação mostram como isso foi operado na prática. A esposa do Ben, a Heather, num primeiro momento reage com uma fúria supernatural. Ela devolve a aliança e manda ele buscar as crianças. Uma reação humana. Muito. Contudo, com o tempo, ela opta por trilhar esse processo de restauração ao lado dele. E, em seguida, tem um momento do confronto com o diretor-geral da instituição, o Bill Johnson. O Ben, já esperando aquela retribuição clássica, pergunta se ele vai ser perdoado. E a resposta é brilhante. É um exemplo contundente de clareza moral. O Bill responde: sim, você nos traiu, e sim, vou te perdoar. Olha isso, não tem minimização do erro, não tem eufemismo sobre a traição. Mas a oferta de restauração é colocada na mesa de forma clara. Essa dinâmica evita as duas armadilhas mais comuns na gestão de falhas éticas graves. A primeira armadilha é a complacência, que é onde a instituição abafa o caso para proteger o líder, ignorando as vítimas. O que claramente não ocorreu aqui, né? De forma alguma. A segunda armadilha é a erradicação sumária do indivíduo, que foi a política aplicada ao Ben 12 anos antes. A postura do diretor-geral estabelece que a ofensa é inegável e severa, sim, mas que a dignidade e o potencial de reabilitação desse indivíduo ainda possuem um valor real para a comunidade. Mas é importante dizer que essa reabilitação não foi um retorno mágico ao status anterior dele, não. A aplicação prática desse perdão é o que torna o caso notável de verdade. O Ben escolhe voluntariamente abdicar do cargo de liderança dele. No entanto, em vez de se esconder no trabalho de zeladoria durante a noite, igual ele fez no passado, ele assume a função de assistente administrativo. E a grande diferença aqui é a visibilidade. Ele fica no meio de todo mundo. Exato.
Ele passa a corrigir provas sentado numa mesa no meio da escola à vista de todos os alunos e colegas que ele tinha decepcionado. Ele não foge da vergonha, ele senta no meio dela diariamente. Essa decisão de permanecer visível destrói o ciclo de medo e de ocultação que dominava ele. Ao se colocar no centro daquele ambiente, numa posição de serviço e de pura vulnerabilidade, o Ben comunica para a comunidade que ele está disposto a suportar aquele desconforto crônico que as ações dele geraram. Uhum. Isso remove o poder do segredo. Ele deixa de ser aquela figura enigmática que foi banida para longe e se torna um ser humano real que está trabalhando ativamente para reconstruir os tijolos da confiança que ele mesmo derrubou. E esse esforço de reconstrução é quantificável. O material documenta que, ao longo de um ano, o Ben realizou mais de 100 reuniões individuais. 100 reuniões? Mais de 100. O compromisso era bem simples. Qualquer pessoa da comunidade, qualquer aluno, funcionário ou familiar afetado que quisesse confrontá-lo, tinha a porta aberta. Ele sentou frente a frente com mais de 100 pessoas, ouviu a dor delas, absorveu a raiva justificada e pediu perdão olhando nos olhos de cada uma, assumindo a responsabilidade sem tentar se justificar. Se conectarmos isso a um contexto maior, o impacto profundo desse método fica muito evidente no desfecho da apresentação para aqueles 200 líderes na conferência. O palestrante convida o próprio Ben e a esposa dele ao palco para uma sessão de perguntas e respostas ali ao vivo. A tensão deve ter voltado com tudo. Imagina. E quando alguém na plateia questiona o Ben sobre qual foi a principal diferença entre a falha de 12 anos atrás e a falha atual, a resposta dele serve como a tese central de toda essa nossa análise. Ele afirma que a grande diferença é que a punição é a saída mais fácil. É contraintuitivo, não é? Muito. Porque a sociedade tende a achar que punir com um rigor extremo é a atitude mais difícil, a mais corajosa que uma organização pode tomar. Mas a análise do Ben derruba essa premissa. Ele argumenta que ser punido, expulso, isolado, não exige que o indivíduo mude o caráter dele de verdade. Não exige trabalho interno. Exato. Apenas exige que ele sofra consequências passivas. A punição, segundo a experiência empírica dele mesmo, serviu só para fazer com que a vergonha, a culpa e a cultura do silêncio prosperassem ali no escuro. Exatamente por isso que Kisling introduz uma analogia muito poderosa na resposta. Ele compara o processo de disciplina restaurativa que ele viveu durante esse último ano a uma cirurgia de coração aberto. Nossa. É um procedimento invasivo, doloroso, o paciente fica exposto na mesa de operação sentindo cada corte. O tempo de recuperação é longo, é exaustivo, mas ao contrário da punição que atua só ali na superfície do comportamento que é visível, essa disciplina invasiva e brutalmente transparente tem o poder de acessar e curar a raiz da doença que causa essas falhas repetitivas de caráter. E o sucesso dessa cirurgia, digamos assim, tanto organizacional quanto pessoal, é atestado pelo desfecho do processo. Após um ano inteiro de submissão a esse escrutínio público, de aconselhamento semanal intenso para ele e para a família, os diretores comunicam o progresso estrutural do Ben aos alunos. E qual foi a reação? A resposta não foi o ceticismo que a gente poderia esperar. Foi uma ovação em pé. O relato destaca que a confiança foi reconstruída tijolo por tijolo mesmo. Mas, curiosamente, a narrativa aponta que algumas alunas em específico levaram 1 ano e meio para conseguir se reaproximar do Ben e verbalizar o perdão. Isso é um detalhe importantíssimo. É porque prova que não foi uma pressão institucional para todo mundo perdoar rápido e fingir que estava tudo bem. Foi um respeito orgânico ao tempo de cura de cada pessoa impactada. Esse respeito à temporalidade da dor alheia é crucial nesse processo. Isso transformou o Ben de um líder que liderava através de uma fachada de perfeccionismo para um líder que agora pauta a atuação dele na vulnerabilidade saudável. O impacto organizacional disso é formidável. Como reverbera para o resto da escola? Ensina para as próximas gerações de líderes dali que os desafios e as inclinações destrutivas eles devem ser trazidos para a luz e tratados coletivamente, antes que se transformem em tragédias éticas irrecuperáveis. O ambiente deles deixou de operar sobre aquela lógica do medo da punição, passando a operar na segurança de um suporte bem estruturado. Então,
O que tudo isso significa para a nossa audiência que está acompanhando essa reflexão hoje? Seja no gerenciamento de uma corporação internacional gigantesca, na administração de uma escola ou na dinâmica de uma família dentro de casa. O instinto de varrer problemas sistêmicos para debaixo do tapete, através da expulsão rápida de quem falha, raramente resolve a fragilidade humana. É uma ilusão de resolução. Sim, promover um ambiente puramente punitivo gera essa falsa sensação de que a justiça foi feita e a ordem foi restabelecida, enquanto, na verdade, só ensina as pessoas ao redor a esconderem os próprios erros com muito mais eficiência. A verdadeira prestação de contas é suja, sabe? Exige tempo, demanda um nível brutal de transparência e requer a resiliência de consertar o que foi quebrado, não através do exílio da pessoa, mas através da exposição responsável e do olho no olho. Essa, com certeza, é a lição central que a história propõe. Contudo, a genialidade do autor desse texto original é não permitir que a audiência, ou nós que estamos aqui analisando, fechamos o caso de uma forma romântica ou simplória. O relato retorna para a sala da conferência no exato momento em que a sessão está sendo encerrada. Aquele clima de epifania na sala. Isso, os 200 líderes estavam super impactados, inspirados por toda essa beleza da redenção que foi apresentada. Mas é nesse instante que o Walter, aquele mesmo empresário que tinha demitido o cunhado por roubo, levanta a mão no fundo do auditório, ele faz uma pergunta final para o palestrante e o texto termina de forma abrupta, sem fornecer a resposta para a gente. Isso levanta uma questão importante e incontornável que muda totalmente a perspectiva do debate. Qual foi o questionamento do Walter no encerramento? O Walter perguntou de forma muito direta: considerando toda essa beleza que vimos na restauração do indivíduo e a profundidade desse processo de perdão prático, o que deveria ser feito por essa organização se o B não tivesse demonstrado nenhum arrependimento genuíno? Nossa, o silêncio que deve ter tomado aquela sala é palpável só de imaginar. É uma quebra de expectativa formidável no fim do texto. Totalmente. E é com essa provocação super complexa e ecoando que nós encerramos o nosso mergulho de hoje. Trata-se de uma reflexão que nos força a ponderar sobre os limites da vulnerabilidade organizacional. Qual é a linha tênue entre a restauração paciente e a proteção necessária de uma comunidade diante da recusa de alguém em mudar? Fica o desafio. Exato. Fica o convite para que todas as pessoas que nos acompanharam nesta análise aprofundada carreguem esse questionamento para suas próprias realidades e para os seus desafios de liderança do dia a dia. Agradecemos imensamente a escuta atenta de quem ficou até agora. Um excelente dia a todos e que sigamos questionando as estruturas ao nosso redor.